Cumprimentar aqui mais uma vez para esse diálogo conosco no Faixa Livre o economista e professor de economia na Universidade Federal Fluminense, a UF, Vitor Araújo. Professor Vitor, bom dia. Bom dia, Anderson. Mando aqui um alô para você, para todos que nos assistem, que nos ouvem, aqui por meio do canal do Faixa Livre, ao vivo, ou depois por meio do YouTube e pelos outros instrumentos. É isso, eu que te agradeço aqui. Sempre a importante lembrança dos nossos ouvintes aqui que acompanham o programa ao vivo ou gravado, também pelos nossos podcasts. Obrigado, viu, Vitor, pela tua presença, por você estar aqui com a gente para fazer esse papo mais uma vez. A gente que acabou sendo atropelado pela pauta do país, viu, Vitor? Porque hoje a gente ia tratar um pouco mais a respeito de outros temas relativos à economia, enfim, ações do governo, do Banco Central, relativos a juros, enfim. As alternativas estão sendo encontradas por esse governo para avançar na economia, mas tivemos aí ontem esse escândalo envolvendo o Banco Master, que foi evidenciado por essa operação da Polícia Federal, a Compliance Zero, que prendeu o dono do Banco Master, o Daniel Vorcaro, quando ele tentava deixar o país na noite da última segunda-feira, horas depois dele anunciar a venda do banco para o desconhecido grupo Fictor. O grupo que tem ali também investidores árabes, enfim. Aliás, o Daniel Vorcaro ele tentava embarcar num avião particular, num jatinho, para a Europa. Obviamente, tentava fugir do país depois dessa venda. Outros 4 diretores do banco também foram presos pela PF. O presidente do Banco de Brasília, o BRB, foi afastado do cargo por uma decisão judicial, enfim. Lembrando que o BRB investia bilhões de reais em fundos do Grupo Master e tentou comprar, inclusive, o banco recentemente, em uma negociação que foi barrada pelo Banco Central. Aliás, ontem mesmo, o Victor, o BC já anunciou a liquidação extrajudicial do Banco Master. Outros negócios do setor financeiro pertencentes ao Daniel Vorcaro também foram alvo desse decreto. O Banco Master Múltiplo, o Banco Master de Investimento, o Banco Let's Bank e o Master SA, corretora de câmbio, títulos e valores mobiliários. As investigações, Vitor, mostraram que a cúpula do Banco Master, junto com a do BRB, fabricaram pelo menos 20 títulos de créditos que nunca existiram para justificar a transferência de 12,2 bilhões de reais do Banco Estatal para o Master entre janeiro e maio de 2025. Setores da classe política de Brasília, inclusive, Vitor, tinham ligação próxima ao Daniel Vorcaro e certamente não dormiram essa última noite. Vitor, o que a gente pode dizer sobre esse escândalo do Master, essa venda de títulos de créditos falsos com a prisão do dono do banco, enfim, o envolvimento do Banco de Brasília nesse episódio? Uma primeira avaliação tua a respeito desse caso, desse escândalo que estourou no país no dia de ontem. Anderson, eu acho que um esclarecimento inicial importante para fazer aqui, né, para quem nos assiste aqui nesse momento, é que o mercado financeiro é arriscado por sua natureza. Tá? Por quê? O mercado financeiro negocia renda futura, que não existe. Quando o banco concede um empréstimo para o cliente, ele está concedendo um adiantamento. É uma renda futura que não existe no momento em que essa operação é realizada. É uma aposta no futuro. Né? Quando um investidor compra um ativo financeiro, na expectativa de receber juros, de receber uma remuneração, essa remuneração deve estar lastreada numa renda que vai ser gerada ainda. Então, o risco é algo inerente à atividade financeira. Não existe a possibilidade de não haver risco. Existem, sim, instrumentos para se mitigar o risco. Existem modalidades menos arriscadas. Né? Quando a gente fala de risco zero, a gente está falando aqui de uma probabilidade muito baixa de haver perdas. Mas a possibilidade sempre existe. Né? É por esse motivo que o setor deve ser sempre muito regulado, né? A regulação deve ser sempre muito dura, muito rigorosa. Por outro lado, quem opera no sistema financeiro, particularmente as instituições financeiras, estão sempre tentando criar produtos novos
que consigam escapar da regulamentação, né? Então, os órgãos reguladores, eu estou falando aqui de modo geral, é o nosso Banco Central do Brasil, mas isso é um problema dos bancos centrais, né? Estão sempre tendo que correr atrás de novas formas de regular os novos produtos financeiros que vão sendo criados, né? Justamente para evitar o quê? As crises financeiras. Bom, dito tudo isto, o caso aqui do Banco Master é de fraude, tá? Não são aqui operações corriqueiras financeiras, não são, são produtos financeiros, poderiam ser produtos financeiros mais arriscados, mas não é isso. A gente está falando aqui, existe aqui uma enorme relação, como você bem citou, quando você fez a sua fala inicial, a sua pergunta, são operações fraudulentas, né? Então, a gente está falando aqui estritamente de caso de polícia, de caso para o Poder Judiciário. Agora, são crimes financeiros que, certamente, a gente vai precisar saber identificar agora quem são os clientes lesados por essas fraudes, né? E aí que vem o aspecto aqui mais interessante no sentido daquilo que deve causar interesse da gente, né? Quando eu uso a palavra interessante é nesse sentido. Primeiro, que o banqueiro, o Daniel Porcaro, tinha contatos políticos muito pesados em Brasília, no União Brasil, presidente da União Brasil, Antônio Rueda, né? Foi noticiado hoje mais cedo que o presidente da União Brasil intermediou o contato entre o banqueiro e o presidente do BRB, para que o BRB fizesse, né, tentasse fazer a aquisição, que depois foi impedida pelo órgão regulador. Mas então aqui a gente tem aqui, digamos, o BRB acabou sendo, o BRB ia embarcar nessa fraude, nessa ação fraudulenta. E não é por ingenuidade, não. É porque havia ali uma articulação pesada ali, né, envolvendo o presidente do União Brasil. E para nós aqui, eu sou do estado do Rio de Janeiro, o Rio Previdência, né? A Previdência dos servidores do estado do Rio de Janeiro aportou quase 1 bilhão nos produtos financeiros fraudulentos do Banco Master, né? Então, a gente está falando aqui de uma fraude financeira e de prejuízos que quase atingiram o BRB ia falir, tá? O BRB ia quebrar, possivelmente, se fizesse essa operação de compra, né? Eram 12, ia ser uma exposição de 12 bilhões. Acho que eu exagerei, não sei se o BRB iria quebrar, mas certamente 12 bilhões, isso causaria problemas sérios de liquidez para o BRB. E a gente está falando aqui do Rio Previdência, mas não só o governo do estado do Rio de Janeiro, né? Outros governos estaduais ou municipais também aportaram recursos públicos nos ativos do Banco Master, né? Então, a gente está falando aqui de uma fraude, de crimes financeiros. A gente não sabe ainda em que medida que, digamos, o pequeno investidor não vai ter... O pequeno investidor vai estar protegido pelo fundo garantidor de crédito, mas a gente está falando, assim, ainda assim, você pode ter perdas ali de cidadãos, indivíduos de classe média, que tenham mais de 250 mil, às vezes uma poupança da vida toda, às vezes uma poupança de um fundo de garantia, de uma indenização que recebeu, que vão ter perdas, né? Mas essa perda que afeta, né, governos, né, isso precisa ser muito investigado. A gente precisa entender direito que conexões foram essas. Porque, veja, a Caixa Econômica Federal alertou isso aí, eu não boto meu dinheiro nisso. Então, por que a Caixa Econômica... Olha que coisa curiosa, né? A extrema-direita que se vangloria, ela se vangloria de duas coisas, né? Ela defende o livre mercado, defende que o setor privado sempre faz a gestão de tudo, né? De tudo. Melhor do que o setor público, e a gente está falando aqui de uma gestão fraudulenta de um banco privado, o Banco Master, e também a extrema-direita se vangloria de que, quando senta na cadeira enquanto agente público, faz a gestão melhor. Olha aí, o BRB ia aportar
12 bilhões de reais nesse fundo. A Caixa Econômica disse, a Caixa Econômica não aportou disso. Não, nesse negócio eu não entro. Sim. Quer dizer, então, olha que coisa curiosa. O compliance, né, digamos, o setor de avaliação de risco da Caixa Econômica, né, os técnicos da Caixa Econômica foram muito perspicazes em perceber a furada que eram os ativos, os produtos financeiros desse Banco Master, enquanto que os técnicos do BRB não tiveram essa sagacidade, essa perspicácia. Tem alguma coisa muito esquisita aí, e eu tenho certeza, não é incompetência dos técnicos do BRB, tá? É jogo político, é interação política que envolve o banqueiro e toda a teia de relações políticas que ele tem com a extrema-direita. É isso. O Vitor, daqui a pouquinho a gente vai aprofundar, inclusive, algumas questões que você trouxe nessa sua primeira intervenção, a situação dos investidores do banco, enfim, vamos aprofundar essas questões, mas, em linhas gerais, pela investigação conduzida pela Polícia Federal, o Banco Master emitiu 50 bilhões de reais em certificados de depósitos bancários, CDBs, enfim, título financeiro, prometendo juros acima das taxas de mercado e sem comprovar que tinha liquidez, ou seja, que conseguiria pagar esses títulos no futuro. Para reforçar essa impressão de liquidez, o Master aplicou parte do dinheiro dos CDBs em ativos que não existem, comprando créditos de uma empresa chamada Tirreno. O Master não pagou nada por essa compra, mas logo em seguida vendeu esses mesmos créditos ao BRB, que pagou esses 12,2 bilhões que a gente citou ainda há pouco, sem documentação, para socorrer o caixa do Banco Master. Essas transações aconteceram no mesmo período em que o BRB tentava comprar o próprio Master que a gente citou aqui e convencer os órgãos de fiscalização que a transação era viável e não geraria riscos aos acionistas do BRB, incluindo o próprio governo do Distrito Federal, que é o principal acionista do banco. Vitor, por que é tão fácil burlar o sistema financeiro no país quando a gente fala em altos volumes de recursos? Porque essa operação, sinceramente, para mim é uma agulha no palheiro. A gente deve ter muitos outros episódios de fraude acontecendo que não passam aí pelo controle das instituições. Por que é tão fácil burlar o sistema financeiro no nosso país? Anderson, sinceramente, eu não sei propriamente se é fácil burlar o sistema financeiro, mas certamente existem profissionais especializados em criar produtos financeiros ao largo da regulamentação existente. Como eu disse aqui para vocês, isso é um problema que atinge os bancos centrais, vários bancos centrais no mundo inteiro enfrentam esse tipo de dificuldade. Isso eu estou falando assim desde um ponto de vista, digamos, da boa-fé. Do ponto de vista da boa-fé, o que a gente estuda, né, os trabalhos sobre regulamentação do sistema financeiro no mundo apontam para esse problema, né? As instituições financeiras tentam sempre criar produtos financeiros à margem da regulação bancária. Aliás, isso é uma das causas da crise financeira de 2008, né, da crise do subprime de quase 2 décadas atrás. Agora, é claro que a gente não deve deixar de considerar que também existem lobbies muito poderosos do sistema financeiro, de profissionais do sistema financeiro que atuam sobre os bancos centrais, e especialmente aqui no caso do Brasil, né, sobre o nosso Banco Central, sobre os nossos parlamentares, né, lobbies pesados. Se esse é um banqueiro, se ele tinha uma enorme teia de relações, é um banqueiro até então desconhecido, né? Acho que poucos de nós possivelmente ouvimos falar de Daniel Vorcaro até antes de ontem, né? Poucos de nós conhecíamos esse personagem, né? Então, se um banqueiro que surgiu outro dia tem essa enorme teia de relações, o que dirá dos banqueiros tradicionais? Então, é claro que existe um aspecto aí de lobby das instituições financeiras no sentido de tentar defender uma regulamentação mais frouxa, né? Justamente para que o sistema financeiro possa criar produtos, desenvolver produtos
elevando a sua rentabilidade, elevando a sua lucratividade, escapando, por exemplo, também do sistema de tributação e de todo o sistema de fiscalização, né? E aí, certamente, a margem dessa regulamentação, dessa queda de braço de uma regulamentação que deveria ser mais dura, abre espaço para as fraudes. A gente realmente não sabe quantas são as instituições que operam dessa forma fraudulenta, né? Se existe aqui o Banco Master, se surgiu aqui esse caso do Banco Master, é possível que existam outras, e a gente precisaria apertar os órgãos fiscalizatórios, né? Existe uma diretoria no Banco Central de fiscalização, né? Essa diretoria precisa ser indagada, e ela precisa se comunicar perante a sociedade e explicar como ela atuou aqui, no caso do Banco Master, e como ela tem atuado, se é que tem atuado, no sentido de tentar detectar outras instituições financeiras que, igualmente, possam estar também envolvidas em operações fraudulentas desse tipo. Sem dúvida alguma. É importantíssimo a gente cobrar também o Banco Central em relação a tudo isso. Eu vou fazer a leitura aqui de algumas mensagens que estão chegando, Vitor, dos nossos espectadores. O Roberto Henrique dizendo aqui o seguinte: o sistema financeiro é um grande escândalo que destrona direitos da população. Roberto, lá de Campos de Goytacazes. Obrigado pela mensagem, viu, Roberto? O Paulo Castelo. E o governador do Rio de Janeiro que usou a previdência dos servidores para comprar títulos do banco. Inclusive, Paulo, daqui a pouquinho a gente vai tratar desse tema aqui com a deputada estadual, a Dani Monteiro, que vai estar conosco, vai falar um pouco a respeito dessa situação envolvendo o Banco Master e os recursos do Rio Previdência que foram drenados lá para esse banco. O Ricardo diz aqui o seguinte: mansão de 36 milhões, o cara era conhecido de meio mundo, rendimentos fantasiosos. É só agora? Essa aqui é a grande questão, né, o Ricardo? Esse Daniel Vorcaro já está aí sob suspeita há bastante tempo, a situação envolvendo o Banco Master, desde aquela tentativa de compra do BRB, já vinha causando suspeita, enfim. É o que a gente tem observado. O Gilberto Costa. Follow the money. Sempre vai ter alguma coisa no caminho. É isso, seguir o dinheiro, né, o Gilberto? Sempre a gente diz isso. O Victor, eu queria tratar de um tema que você, inclusive, citou ao longo da tua primeira resposta, a situação dos correntistas do banco, né? Os recursos parece que estão garantidos após essa liquidação decretada pelo Banco Central por um fundo garantidor. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso. Parece que só os investidores pequenos, ou os que investiam até, se eu não me engano, R$250 mil estão garantidos esses recursos a partir desse fundo garantidor. Agora, quem investiu para além desse valor vai perder dinheiro, né? Vai perder. É muito difícil, muito dificilmente os clientes que aportaram valores acima de 250 mil vão conseguir ser ressarcidos, tá? Porque essa é a característica do sistema garantidor de crédito, né? É importante dizer que bom, não há dinheiro público envolvido aí, né? As instituições financeiras é que aportam recursos no fundo garantidor, justamente para poder... É uma forma de se mitigar os riscos, né? Então, você garante, em algumas modalidades de aplicações, o limite de 250 mil por CPF, né? Então, os clientes vão ter que... não é automático, né? Os clientes vão ter que se cadastrar, eles vão ter que baixar lá o aplicativo do FGC e vão ter que requisitar os valores. Quem aportou recursos superiores a 250 mil vai entrar na fila para poder receber, mas a gente sabe que dificilmente vão conseguir receber, não é porque o banco não tinha liquidez, esses ativos que ele apontava no seu balanço patrimonial não tem liquidez, né, são ativos apodrecidos, são ativos podres, né, que não tem, enfim, viraram pó, né? Então, o que se vai fazer é tentar liquidar os ativos que têm algum valor, notadamente, possivelmente, ativos imobiliários. Esperamos que o próprio patrimônio do banqueiro Daniel Vorcaro seja
utilizado também, seja bloqueado para poder garantir, mas a realidade, infelizmente, é essa, né? Quem aportou recursos acima de 250 mil praticamente vai ficar vendo navios, né? Não vai conseguir recuperar o seu patrimônio. Essa é a grande questão que está colocada, né? Como é que vai ficar a situação desses investidores? Muito provavelmente quem investiu, como você citou, além dos 250 mil, vai ficar a ver navios. Quem financia esse fundo garantidor é o próprio sistema financeiro, são os próprios bancos que colocam ali recursos nesse fundo, não é isso, Vitor? Exatamente, exatamente. São as próprias instituições financeiras aportam recursos no fundo garantidor para que o fundo possa dispor de liquidez para esse tipo de operação, né? Normalmente, o que é o fundo garantidor de crédito? Se a instituição se depara com uma ela também pode além de proteger, né, os correntistas, né, ela pode também funcionar como uma garantia de crédito, né, por parte das próprias instituições financeiras, mas principalmente para poder proteger, né, os correntistas, mitigar o risco, né, e tentar, talvez, estimular que os correntistas possam buscar outros produtos financeiros, enfim. O Brasil se utilizou aí de uma prática comum em vários países do mundo desenvolvido, com mercados financeiros desenvolvidos, que também dispõem de instituições garantidoras de crédito, né? É como se fossem instituições seguradoras, né? Mas que, nesse caso, elas vão atuar até certo limite, e aqui no caso do Brasil, do FGC, é o limite de 250 mil por CPF. Entendo. Agora, É importante, desculpa, é importante dizer, não tem dinheiro público aí para poder socorrer os correntistas, né? Antes que as fake news já comecem a percorrer o submundo da internet, das redes sociais, o fundo é constituído pelas instituições financeiras. Isso, eu queria aproveitar essa lembrança tua de que não há dinheiro público para socorrer propriamente esses correntistas que foram lesados pela liquidação do Banco Master, para tratar justamente do papel do governo federal nessa situação toda, porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que vai dar todo o suporte ao Banco Central durante esse processo de liquidação extrajudicial do Master. Ele afirmou também que para o BC tomar essa decisão de liquidar o banco, processo, ele deveria estar muito robusto. Eu queria aprofundar um pouco mais essa questão da liquidação propriamente dita, porque a gente falou a respeito dos investidores, enfim, dos correntistas. Quais são as consequências efetivas desse processo de liquidação? O banco simplesmente acabou, não existe mais. É isso que se dá? Os recursos que estão ainda em discussão, qual vai ser o destino propriamente desses recursos do banco? Vai servir só para pagar os correntistas que têm recursos? Vai pagar eventuais indenizações? Enfim, fala um pouquinho mais a respeito desse processo de liquidação propriamente dita. Ô, Vitor, como é que se dá? Acabou o banco, não existe mais o Banco Master, é isso? Exatamente. Bom, o que acontece é o seguinte: o banco tem uma série de compromissos que ele precisa honrar, certamente, principalmente com os seus clientes, né, que compraram os produtos financeiros, né, mas ele também tem obrigações trabalhistas com os seus funcionários, né? Então, no caso da liquidação, o que acontecerá? Quantos eram os empregados, quantos eram os trabalhadores do Banco Master, em que momento que eles serão... o banco será liquidado, então a gente supõe que os trabalhadores serão demitidos, eles terão que direitos a receber, então existe um passivo trabalhista, o banco certamente tem também compromissos assumidos com outros fornecedores, né? Enfim, empresas prestadoras de serviço, de TI, o que quer que seja, né? E todo mundo vai entrar na fila. Agora, o aspecto aqui, também outro aspecto que eu acho que causa, que deve causar interesse, assim, pela natureza da operação, é que a situação é tão fraudulenta mesmo, é tanto um caso de fraude, né, que eram produtos financeiros que outras instituições financeiras de maior seriedade não se envolveram com essas operações.
Então, se a gente puder, digamos assim, não tem nada de bom nessa história, né? Mas se a gente puder, assim, tentar extrair alguma coisa de boa, de interessante nessa história, é que essa liquidação não contaminou, pelo menos até aqui não envolveu nenhum contágio, envolvendo outras instituições financeiras, né? Ao contrário do que de outros episódios, inclusive na própria crise do subprime, quando nós tivemos aqui algumas instituições financeiras em situação de séria crise de liquidez, o Brasil teve na iminência de uma crise financeira muito grave. Também no pós-Plano Real ocorreu um episódio semelhante, né, da gente estar na iminência de uma crise financeira. Aqui não, no caso do Banco Master, me parece que é um caso muito de fraude e muito localizado mesmo nas relações do Banco Master com os seus clientes, né? Ainda bem que o banco, que o BRB foi vetado de fazer a aquisição, porque aí sim talvez a gente poderia ter, né, numa situação que contaminasse o BRB, que poderia também eventualmente provocar danos maiores ao sistema financeiro, né? Então me parece que pelo menos as informações que nós temos até aqui, a gente não sabe exatamente depois, conforme qual vai ser o desenrolar dessa história das investigações, mas pelo menos até aqui não há a possibilidade, não me parece existir a possibilidade de um efeito contágio. Então, os efeitos são, como eu disse aqui no início, é um problema muito mais de polícia, né, por hora, pelo menos, do que a existência de um... É claro que existe um problema econômico, né? Existem correntistas, existem clientes, existem o Fundo de Previdência do Rio de Janeiro, existem alguns governos estaduais que puseram recursos, e aí depois a gente vai... Essa investigação precisa ser aprofundada, né? O que é que levou os gestores do Fundo de Previdência do Estado do Rio de Janeiro, dos servidores do Estado do Rio de Janeiro, a aportar quase 1 bilhão? Baseado, que decisão baseado em que documentos, em que relatórios, em que análise de risco? Que análise de risco é essa que foi feita, que levou os gestores do fundo a aportar recursos dessa grandeza? E as empresas de auditoria? E o banco não se submetia à auditoria regular, conforme é determinado pela legislação? As empresas de auditoria não detectaram nada de esquisito nessas operações, né? Então, assim, tem muita coisa que precisa ser investigada, porque você não faz, o banqueiro sozinho não monta esse esquema todo. Não tenha dúvida, é óbvio que há influência aí de atores políticos em todo esse processo, as investigações estão em curso, muita coisa deve vir à tona ao longo dos próximos dias. Esse negócio envolvendo o Rio Previdência, parece que foram mais de 2,6 bilhões de reais investidos no Rio Previdência, no Banco Master, viu, Victor? Para além desse primeiro bilhão aí que foi citado inicialmente pela imprensa. Parece que foram mais de 2,6 bilhões os valores investidos pelo governo Cláudio Castro, do Rio Previdência, que é o fundo de pensão dos servidores públicos aqui do Rio de Janeiro, no Banco Master, sendo que essas suspeitas envolvendo o banco já estão colocadas há muito tempo. Também essa situação envolvendo o próprio Banco de Brasília, aí, que tentou salvar o banco investindo mais de 12 bilhões de reais em fundos fraudulentos que não existiam. Um negócio inacreditável. Muita coisa ainda precisa ser revelada, muita coisa precisa ser trazida à tona diante desse escândalo enorme que a gente observa envolvendo o Banco Master. Agora, o que é possível, Vitor, pela institucionalidade, pelo Estado brasileiro, o que é possível ser feito para que se evite fraudes, golpes bilionários como esse que a gente tem observado envolvendo o Banco Master e que não só no Banco Master, a gente observa isso no sistema financeiro em geral. O que pode ser feito? Que tipo de regulamentação pode ser colocada em prática para que essas ocorrências sejam evitadas? Esse tipo de fraude que afeta muitas pessoas, que afetam muitos investidores, o que pode ser feito pela institucionalidade para que esse tipo de coisa seja evitada? Falta uma regulação mais firme do sistema financeiro no nosso país? Anderson, eu acho que é prematuro eu oferecer uma resposta para você pelo seguinte: a gente precisa compreender melhor ao largo de qual tipo de regulamentação o Banco Master passou. A gente precisa entender se houve
um problema de falha entre os agentes públicos responsáveis pela fiscalização e pela regulamentação, ou se é uma falha institucional, normativa. Tá claro? A gente precisa compreender melhor ainda se a gente está falando de uma falha sistêmica do ponto de vista regulatório, ou se a gente está falando de formação de quadrilha que envolveu diversos... que parece ter havido aqui talvez uma quadrilha, como eu disse aqui, o banqueiro não faz isso sozinho, então a gente precisa entender quais foram, até onde foram essas teias, né? Se pegou agentes públicos que deveriam ter feito a fiscalização, como eu disse aqui, as empresas de auditoria, onde é que estão? Que empresas de auditoria é essas? Quem são esses auditores? Quem são esses personagens que foram sancionando essas operações, né? Então, assim, por hora, eu não conseguiria responder a tua pergunta, porque a gente precisaria compreender um pouco melhor qual é a natureza do problema envolvendo o Banco Master. A gente ainda não está muito claro se é um problema envolvendo pessoas que, ao largo da regulamentação, cometeram um crime deliberado, ou se houve alguma falha da regulamentação. Aí depois a gente vai conseguir entender melhor quais são as modificações normativas que precisam ser feitas para que se impeça que esse tipo de operação volte a acontecer e afetar outros clientes, outros correntistas, outras instituições financeiras, e aí sim, que por sorte não gerou uma crise financeira, não houve uma crise sistêmica no sistema financeiro, mas que talvez por sorte, né? É isso. Vitor, eu queria a tua opinião também a respeito de algo que eu até trouxe aqui na chamada da nossa entrevista. Depois de vendo todos esses escândalos, todos esses episódios envolvendo o Banco Master, enfim, dá para dizer que a gente está tratando aqui no Brasil, nesses últimos tempos, da PL antifacção, enfim, desse tema da segurança pública, vem muito à tona por conta da chacina que a gente teve aqui no Rio de Janeiro no último dia 28, enfim. Diante de tudo isso, dá para dizer que o verdadeiro crime organizado no Brasil está localizado no sistema financeiro e não nas favelas do nosso país? Fala um pouquinho a respeito disso. Os estudiosos da segurança pública, parece que há os estudiosos de verdade, né? Não os que falam por ouvir dizer, não os políticos de extrema-direita demagogos, mas que apontam que, de fato, a principal conexão aqui da que sustenta o crime organizado não está propriamente nas favelas, né? E, bom, recentemente, aqui tem uma notícia que sai aqui do UOL, do portal de notícias, que o Banco Master recebeu bilhões de fundo suspeito de elo com o PCC, né? Eu vou ser um pouco mais modesto na sua pergunta. Eu não vou dizer aqui onde está o verdadeiro crime organizado, porque eu acho que eu não saberia responder essa pergunta. Mas, com certeza, para desmontar o crime organizado, é preciso seguir o dinheiro e é preciso sair das favelas para que se possa encontrar onde estão as conexões que efetivamente dão sustentação financeira ao crime organizado. E aí eu também estou me referindo a uma teia de relações políticas entre o crime organizado e, entre o crime organizado, né? Então, eu acho que fazer uma investigação que busque, como se diz, né, a trilha do dinheiro. Qual é a trilha do dinheiro? Onde está o dinheiro? Para onde vai o dinheiro? Isso fatalmente acaba tendo que chegar no sistema financeiro, né? Então, essa suspeita aqui de que o Banco Master recebeu bilhões de um fundo suspeito com dinheiro com o PCC, né? Além do PCC, e os do Comando Vermelho estão aonde? E das outras facções criminosas aonde estão? Em quais outras instituições? A gente já teve agora, recentemente, uma operação da Polícia Federal que a Faria Lima, né, detectou, disparatou quadrilhas, né? Uma quadrilha. Então Anderson, eu vou
Eu vou, para ser conclusivo aqui, na verdade, eu vou concluir aqui a minha resposta desse jeito. Eu vou ser mais modesto, eu vou dizer, eu não sei onde estão os verdadeiros criminosos, mas com certeza eles estão aqui também no sistema financeiro. Assim como estão também, é possível que eles estejam também no setor varejista, né? É possível que eles estejam no comércio de varejo de internet também, é um caminho promissor de investigação, né? Porque ali também são detectadas muitas operações fraudulentas, de lavagem de dinheiro, né? Então, assim, existem enormes possibilidades. Agora, a gente tem aqui um pacto político que não quer que se investigue onde estão os verdadeiros as verdadeiras facções, os verdadeiros componentes das facções criminosas. Haja visto o debate que foi feito recentemente no Congresso Nacional e que resultou ontem na aprovação desse projeto, dessa nova versão, a mais recente versão do relatório do DERIT, né, que é um projeto para não investigar as facções criminosas. É o projeto da blindagem das facções, né? Porque o Congresso Nacional não faria todo esse empenho se estivesse realmente interessado em desbaratar os verdadeiros criminosos. Estão tentando, na verdade, blindar aquela parte da teia de relações que pode chegar até eles próprios. É isso, é isso. Acima de tudo, um pacto político para evitar que essas investigações cheguem a quem é de direito nesse momento. Obviamente que agentes políticos estão envolvidos nesse processo e a gente vai acompanhar aí essas investigações ao longo dos próximos tempos. Vitor, eu quero agradecer a tua presença aqui com a gente no Faixa Livre. Obrigado por você tratar aqui em cima do lance a respeito de um tema que nem estava pautado para a gente, mas é uma questão importante que a gente não pode deixar de tratar aqui no nosso programa. Vamos seguir acompanhando as investigações e as repercussões desse episódio envolvendo o escândalo de fraude no Banco Master, um escândalo bilionário. Vitor, um grande abraço para você, uma boa quarta-feira para ti, viu? Eu agradeço pelo convite mais uma vez, Anderson. Um abraço para você e para todos que assistem aqui o Faixa Livre. Obrigado, até a próxima. Conversamos aqui com Vitor Araújo. Vitor Araújo, que é economista e professor de economia na Universidade Federal Fluminense, a UF.